28 de junho de 2017. Hoje tem Copa do Brasil. Palmeiras recebe Cruzeiro no Allianz Parque e o Gazeta Esportiva traz as novidades direto da Casa do Verdão. Santos está pronto para enfrentar a pressão da torcida do Flamengo no alçapão da Ilha do Urubu. No Flamengo, o Guerreiro acredita que mudanças na equipe não fazem nível cair. Carille confirma Corinthians com time misto contra adversário desconhecido da Colômbia. Ainda sem ser apresentado, Petros aparece no campo e faz primeiro treino no São Paulo. E ainda, os gols da terça-feira na Sul-Americana e a vitória do Juventude, novo líder da Série B. Aterrissando aqui na TV Gazeta, o Gazeta Esportiva, a nave Gazeta Esportiva chega nesta noite de quarta-feira para animar a sua noite. Melhor hora do meu dia, melhor hora do seu dia. E o nosso programa começa falando do Coringão. A Arena do Timão terá o setor norte reservado para torcidas organizadas e interditado por um jogo, porque hoje o STJD julgou o Clube Alvinegro por conta do uso de sinalizadores por parte dos torcedores no primeiro e no segundo tempo do clássico contra o São Paulo em 11 de junho e decidiu fechar essa parte do estádio, além de aplicar uma multa de R$10 mil, cabe recurso. Logo mais, às 9h45, faz o primeiro confronto contra o Patriotas. O Corinthians faz o primeiro confronto contra o Patriotas da Colômbia pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Ontem, o Timão fez o tradicional reconhecimento do gramado e, sem querer fazer muito mistério, o técnico Fábio Carille definiu a equipe titular. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés, Gabriel, Camacho, Marquinhos, Rodriguinho, Romero e Casim. Com a escalação na ponta da língua, Fábio Carille definiu a equipe que enfrenta logo mais o Patriotas. O técnico decidiu rodar o elenco, segurando alguns jogadores para esse primeiro jogo. O Jô vinha de uma sequência grande, o Jadson sentiu uma pequena dor, nada preocupante, né, depois do jogo contra o Grêmio. O Michael de uma sequência grande, a gente estava vendo já que alguns jogos ele estava batendo cansaço. O Arana a mesma coisa, 23 jogos seguidos do Arana, por isso a ideia de segurá-los. Mas é um trabalho mesmo em conjunto aí, e o jogo pode mostrar muita coisa, assim, a gente pode tirar mais algum jogador ou não durante o jogo. O time colombiano pode ser desconhecido para grande parte dos torcedores, não para o treinador corintiano. Fábio Carille mostrou muito entendimento sobre o adversário. É um time de imposição física, característica dos jogadores colombianos, de força. A última partida deles foi dia 30 de maio, fizeram um jogo treino agora recente. Dos titulares saiu um jogador só, que foi negociado com o México. Então a gente mostrou lances dos últimos jogos deles no Campeonato Colombiano. É um 4-3-3, uma equipe que joga com 3 volantes, que alterna bem a saída dos laterais, bem definida, bem treinada, e a gente já passou isso para os nossos atletas. Ainda no meio da temporada, mas com 2 competições sendo disputadas em alto nível, o técnico do Corinthians já começou a responder perguntas sobre priorizar um ou outro campeonato. Pouco cedo para falar ainda, se a gente estivesse numa parte final de Campeonato Brasileiro e priorizar sim, mas é muito cedo, muita coisa pode acontecer. Temos uma ótima vantagem no Campeonato Brasileiro, mas nada definido. Faltam 28 rodadas, muita coisa, mas ali na frente sim, a gente pode pensar em algo. Mas nesse momento não. Quais são as variáveis para que você defina esse tipo de prioridade? Puxa, é muito cedo para falar disso para quem pensa de jogo a jogo, entendeu? Vai depender se a gente vai ter semanas abertas ali na frente ou não, que nem a semana que vem vai ser uma semana boa para recuperação. Nós jogamos contra a Ponte só no sábado, então a partir dali você começa a contar a sequência de jogos dos jogadores, É muito cedo para falar assim, a partir de quando. Se der para a gente levando os 2 forte, focado, a gente vai até o final. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É bom ver o Fábio Carille falar porque ele é muito sério, muito centrado. Eu gosto de profissionais assim, discretos, que não fazem muito barulho, simplesmente trabalham e muitas vezes a resposta pode levar um pouquinho mais para aparecer. A confiança das pessoas às vezes pode demorar um pouquinho mais também para aparecer, mas o trabalho é consistente e o trabalho acaba falando por si só. O trabalho acaba falando por ele, não ele falando do trabalho.
Então, a descrição é compensada com bons números, com boa campanha e com declarações consistentes, como, por exemplo, ele descreveu o time do Patriotas. Ele está atento, não vai ser nenhuma surpresa o que ele vai encontrar pela frente. A tal ponto que ele se deu o luxo até de poupar uns 4 jogadores. Também serve de respaldo para essa atitude o fato de o Corinthians já ter feito isso durante o Campeonato Brasileiro por força das circunstâncias. Perdeu Rodriguinho e Fagner para a seleção brasileira, Romero e Balbuena para a seleção do Paraguai. Quer dizer, e mesmo assim o Corinthians venceu seus jogos e conseguiu essa campanha que mantém na liderança do campeonato. Então, o aproveitamento do Corinthians fora, nessa temporada, é melhor do que em casa. O Corinthians mais venceu fora do que venceu em casa. Pode muito bem vencer o jogo de hoje também na Colômbia, se bem que um empate também não é um mau resultado. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Na verdade, o Corinthians faz aquilo que a tecnologia manda, o ritmo do calendário brasileiro, o calendário de futebol em geral, né, não permite que todo mundo jogue todos os jogos, o cara estoura. Antes que você diga que antigamente se jogava até mais jogos, antigamente e os quilômetros percorridos eram bem diferentes, a velocidade do jogo era outra, a intensidade do jogo era outra. Eu não estou dizendo que era pior nem melhor, era outro tipo de jogo. Era outro tipo de jogo. Então hoje realmente ao trauma, aquela história também, né? No vôlei, no basquete, o cara joga todo dia. São esportes diferentes, o espaço percorrido é menor e então você não consegue que o jogador atue. E hoje você tem testes que vão detectar contusões e aí você perde o jogador por mais tempo. Então o Corinthians está fazendo o trabalho certo, vai jogar com esse Patriotas aí. Eu não tenho o menor temor, afinal de contas, o Corinthians não é de perder para time menor. Há uns anos atrás falaram negócio de Tolima, de Guarani do Paraguai, tudo bobagem, passamos fácil. Mas ai, meu Deus do céu. Foi? Não, nada. Aniversário do Celso hoje. Até quando a gente elogia, parabéns, Celso. Parabéns, Celso Cardoso, gente. Parabéns. A turminha toda aqui faz aniversário, todo mundo. Garrafa, Celso, uma leva só. Devia também ter errado o dia do seu aniversário também. Ah, gente, ele cismou que o aniversário dele é amanhã. Mas tudo bem. Amanhã quer ganhar um dia, né? É bom não contrariar. Ele quer ganhar um dia. O assunto agora é a Copa do Brasil. Palmeiras, Santos, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e Atlético Paranaense começam a decidir quem avança para a semifinal. 3 partidas acontecem nessa noite, tem que continuar aqui, né? E uma amanhã. Vale lembrar que todos os confrontos serão jogos de ida e a decisão dos classificados acontecerá somente nos dias 26 e 27 de julho. Agora é a arte, viu, Boquinha? O Grêmio recebe o Atlético Paranaense às 7h30 em Porto Alegre. Flamengo e Santos jogam às 9h45 na Ilha do Urubu. Aí no mesmo horário, na casa do Palmeiras, Allianz Parque, tem Palmeiras e Cruzeiro, que é um jogão. Amanhã, 7h30 na Arena Independência, o Atlético Mineiro encara o Botafogo. Tá certo? Pode atirar agora. E aí, agora sim, a nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Deixa eu arrumar aqui esse cabelo. Qual dos times paulistas tem a missão mais difícil? É o Santos contra o Flamengo ou é o Palmeiras contra o Cruzeiro? E aí? Não tenho a menor dúvida. Santos contra o Flamengo, porque o jogo é fora de casa. Eu falei isso lá no site gazetesportiva.com, no nosso direto da redação. Resposta fácil essa. Não é fácil. É fácil, Flávio? Eu acho que, assim, se for pelo jogo de hoje, sim, mas eu acho que a pergunta é pro geral, né? Não, jogo de hoje. Não, o jogo de hoje, a partida mais difícil, o Santos contra o Flamengo é mais difícil. Ou o Palmeiras contra o Cruzeiro? Quem joga fora é mais difícil, acho que é mais difícil pro Cruzeiro, mais difícil pro Santos. Mas eu entendo também que no confronto a dificuldade do Santos é maior. O Flamengo é um time que eu respeito demais, eu acho que esse time ele não chegou nem a 40% que ele pode, mas ele está subindo. E o Santos ainda não se definiu. O Santos ainda não tem o dedo do Leverkusen, ainda não saiu, não tem um sistema definido de jogo, enfim. A propósito, eu ia falar uma coisa aqui. A gente elogiou tanto a gestão do Flamengo, né? Tem 2 caras lá também na Lava Jato envolvidos. Tem, mas aí é que tá. Eles são no barulho, né? Então, eles são da gestão do Flamengo como profissionais. Sim. E vão ser excluídos. Você não pode saber que o cara é claro, vigarista. Mas para você ver que porque eles foram chamados. Você vai peneirando, estamos no Brasil, né? E quando você acredita, e aí... Estamos no Brasil, não tem jeito. Aí eu não culpo o clube. Eles não estavam exatamente roubando o clube. Eles eram ladrões da Lava Jato. É verdade, ué. Então, claro. como é que você vai saber que o cara é
bandido da Lava Jato. Ele é contratado como um executivo teoricamente competente, e até talvez fosse competente, só que ladrão, né? Aí é difícil você saber. O pior é quando tem ladrão incompetente. E esses ladrões, eles podem ser limpados do Flamengo e segue a vida. Aí não tem o que fazer. Bom, então vence o Palmeiras, na sua opinião? Você está refletindo sobre o que eu falava? Acho que eu ainda não prefiro nenhum, né? Mas ainda menos mal o ladrão incompetente, porque ele não vai muito longe. O ladrão competente vai longe. Vai, Gil, tá cheio de ladrão incompetente longe no futebol. O que mais tem é isso. Tem ladrão que destrói clube. Tá aliás, disso aí. A propósito, um assunto puxa o outro. Eu queria ver tanto essa delação premiada do seu Ricardo Teixeira. Sairá. Nossa. Ele está negando hoje na Folha, mas sairá. Enquanto ele está negando aqui, ele está acertando tudo lá em Nova York. E o Marinho, falando nisso, também vai fazer delação, se é que já não fez. Os dois lá nos Estados Unidos. Vai ser chumbo bom demais, trocado, tomara que doa. Vai ser bom demais. O lixo todo vai aparecer, é uma beleza. Vamos falar então do jogo que acontece aqui na capital paulista. O Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque. Lá está ele, o nosso repórter Alexandre Silvestre, que tem o blog no gazetesportiva.com, super acessado. Boa noite, Silvestre. Será que a casa palmeirense vai encher novamente? A movimentação vai crescendo aqui em volta do Allianz Parque, a Arena do Verdão, a Rua Turiaçu, que na verdade agora se chama Rua Palestra Itália, já está fechada com essas grades aqui para circulação de automóveis. Foram vendidos mais de 31 mil ingressos, casa cheia, para esse jogaço entre Palmeiras e Cruzeiro, times que têm uma história muito grande também na Copa do Brasil. O Cruzeiro já conquistou a Copa do Brasil 4 vezes, o Palmeiras é tricampeão. Foram 2 finais de competição entre Raposa e Verdão. Em 96 o Cruzeiro ganhou do Palmeiras, em 98 o Palmeiras deu o troco. Em 2015, quando o Palmeiras decidiu com o Coritiba e sagrou-se campeão da Copa do Brasil com o Felipão no comando, o Palmeiras eliminou nas oitavas o Cruzeiro no Mineirão, e ali naquele jogo surgia para o futebol de verdade, arrebentando com a zaga do Cruzeiro, o atacante Gabriel Jesus, que faz parte do passado, fica na memória da torcida do Palmeiras. Quem nesse presente alviverde está jogando bem, subindo de produção, é o meio-campo Guerra, foi considerado o melhor do time nas últimas partidas. O Palmeiras vem de 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Guerra falou com a imprensa ontem justamente sobre a busca pelo equilíbrio, defesa, meio de campo, ataque. Guerra está melhorando y el Palmeiras también. Que el cuerpo técnico tiene es que Cuca sabe interpretar lo que el rival tiene y eso es algo bueno que tiene él. Él cada partido que viene él analiza y depende del rival, él coloca el equipo de nosotros. Solamente hay que tener hambre de ganar y esto es Palmeiras, tenemos que mantener siempre arriba, pero con inteligencia. Digo que todo está en la concentración y en cada jugador tiene que prepararse para cuando le toque la oportunidad. Palmeiras traz algumas dúvidas para esse jogo. O técnico Cuca faz um mistério em relação à escalação, como já é de praxe. As dúvidas do Verdão, pelo menos desses 2 jogadores, o Jean e também o Thiago Santos. O Thiago Santos, que é volante, o Jean, que pode jogar pela lateral direita ou no meio de campo. Ainda em fase de transição, não sabemos se esses caras serão escalados pelo Cuca. E o Borja deve iniciar no banco de reservas com o William de centroavante. É o que veremos daqui a pouquinho, por volta de 9 horas, quando o Cuca divulga a escalação do time. O jogo começa às 9h45. Já Mano Menezes promete que o Cruzeiro não vem só para se defender, vai tentar a vitória, fazer esse golzinho fora de casa, que é muito importante na Copa do Brasil, gol qualificado, ter a força máxima, é o que parece, e a gente tem aí 2 respostas, ou algumas respostas, de jogadores importantes do Cruzeiro, que devem iniciar entre os titulares. O Cruzeiro de Mano Menezes, de Sobis e de Ezequiel. Não dá pra gente pensar no segundo jogo antes do primeiro, né? Primeiro a gente tem que pensar nesse primeiro jogo aí, entrar forte nesse jogo e jogar de igual para igual com eles. Eu acho que nossa equipe tem qualidade e tem todas as condições de lá em São Paulo lá fazer uma excelente partida e trazer uma vitória de lá. Sobre aquela questão da lei do ex, você acredita um pouco nisso ou acha que fica só na lenda?
Eu acho que isso é bom para vocês para vender matéria, porque eu acho a maior besteira que tem. É normal, são coisas que é do futebol. Imagina se cada um que passasse no seu ex-clube não fizesse gol. Ia acabar 0-0, porque todo mundo já rodou. Então faz parte, isso é bom para vocês, é bom para torcedor, porque vende muito. É até legal, sinceramente é legal, mas são coisas normais do futebol. O que é bacana para todo mundo que curte futebol é, na verdade, o embate de dois gigantes, dois ex-palestras. O Palestra Itália de São Paulo, o Palestra Itália de Minas, Cruzeiro, Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro. A bola rola aqui no Allianz Parque às 9h45 da noite. Primeiro jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que leva o campeão à Libertadores da América do ano que vem. Eu volto no final do Gazeta Esportiva, Michele, para falar um pouquinho do Diego Souza, atacante do Sport, que decide hoje o Campeonato Pernambucano e que está na mira da diretoria do Palmeiras. Até já, Michele. Valeu, Silvestre, até já. Puxa vida, ainda não acabou essa novela, porque o Sport falou que as negociações estavam encerradas e tudo mais. Vamos ver o que o Silvestre vai trazer pra gente de novidade. De repente, uma nova conversa, as partes sentam. O Diego Souza não falou nada. Pois é. Quem falou foi o Sport, né? Sim. Que tá na dele. Mas aí, uma vez, tem multa, pagou, levou. Sim, simples assim. Normal. Né? Sobre Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras em casa é favorito, né, Flávio? Sim. A princípio, sim. É só lembrar, né? A gente fica repetindo as coisas, mas é verdade. O ano passado, o Cuca também demorou um pouquinho para acertar o time. Né? O jeito de jogar dele é um jeito meio que único, né? Aquele tipo de marcação, que até o Alberto Valentim falava no Mesa Redonda domingo, que ele está adaptando um pouquinho mais a marcação individual, que ele gostava, um pouquinho mais a marcação por zona. Por isso que ele optou no começo pelo Thiago, no lugar do Felipe. Mas ainda prevalece a marcação individual. Ele prefere. Isso é um pouquinho diferente do que os outros fazem. Só que ele é muito bom, né? Ele é um técnico já com bastante rodagem. E também não é muito comum, né? Essa marcação. Não é nada comum, né? Por isso que complica. Mas como foi outro dia, dá tempo de reacertar. E a competência do Cuca também, né? O convencimento e tal. O time do Cruzeiro tem o Mano Menezes, que eu gosto muito, acho um treinador muito bom. O time também vem crescendo bastante. Vai ser um jogo muito legal. O jogo promete bastante. E, os jogos do Cruzeiro tem sido jogos com bastante ofensividade. Sim. Outro dia teve um 3-3 aí, ele está partindo para o jogo. Vai ser legal. Apesar dos resultados não serem tão bons assim, né? Mas ele está propondo o jogo, acho isso legal. Acho legal. É um time muito forte. Acho que é uma questão também, de repente, de ganhar confiança. Está um pouco irregular, né? Mas é páreo duro. Mas o Palmeiras joga em casa, né? Eu ainda acho que no jogo de hoje da Palmeiras. Detalhe, viu? Eu acho que falo relativamente bem espanhol. Não entendi nicas do que disse o Guerra. O Guerra? Nossa senhora, que coisa. Nossa senhora. Ele é atrapalhado, viu? Eu convidar para o mesa, mas não dá. Vai ter que ter uma tradução. Você traz o Celso que ele fala. Sim, hablamos. Celso, ficou legal o seu cabelo. Você cortou hoje com helmets? Pro aniversário, né? Cortei. Legal, ele postou lá no Instagram dele a foto do cabeleireiro dele. Meu aniversário é amanhã, gente. Parabéns, Celcinho, você amanhã. Sempre muito querido por todos nós. Amanhã. Duas partidas. Amanhã a gente dá de novo, Celso. Não dá sorte ficar dando parabéns antes. Não, dá sim. Pra você sempre muita sorte. Duas partidas movimentaram ontem a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Veja os gols. No Orlando Scarpelli, Zé Antônio marcou esse golaço de falta e abriu o placar para o Figueirense contra o Londrina. Já na etapa final, Enan ampliou a vantagem do Figueira, 2-0. Jonatas Belusso tentou iniciar uma reação para o time paranaense, mas o dia era da equipe da casa. Robinho fez o terceiro de pênalti e definiu o resultado, 3-1 Figueirense. O Juventude retomou a liderança da Série B ao vencer o Goiás em Caxias. Wallace fez 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, Thiago Marques deixou a vida do esmeraldino mais complicada. E a 6 minutos do fim, Diego Felipe fechou a conta para o Juventude. 3-0 e fim de papo. Vamos falar do time do nosso diretor, o Rogerinho, diretor de TV. Fora da Copa do Brasil, a quarta-feira do São Paulo foi de treino contra os garotos das categorias de base. Veja a reportagem do Fernando Gavini. Em busca de soluções, Rogério Ceni viu o treino do São Paulo de outro ângulo. Resolveu assistir do alto o duelo entre os reservas do time profissional e o sub-19. E dentro de campo, pertinho, ele comandou a primeira parte do treino, com a turma que mais vem jogando, com os titulares. Foi nessa hora que apareceu no campo o mais novo reforço,
o ex-corintiano Petrus, que estava no Betis da Espanha. O tricolor pagou 9.200.000 reais por 50% dos direitos federativos. O jogador ainda não foi anunciado oficialmente porque ainda faltam resolver detalhes burocráticos antes da assinatura do contrato. No dia anterior, foram apresentados os gringos Arboleda e Gomes. São atletas de qualidade que chegaram e acredito que eles vão poder ajudar a gente a sair dessa situação, que é a única maneira de tirar essa, né? Então vocês mesmos falam uma fase, é trabalhando e com a ajuda de novos profissionais e aí trabalhando para a gente sair dessa fase o quanto antes possível. Palavras do volante Felipe Araruna. Meio-campista de origem, o jovem de 21 anos tem ajudado o Rogério Ceni mais na lateral do que em sua posição. E garante não ter preferência. O que ele quer é jogar. Treino nas duas posições. O Rogério sempre me dá confiança tanto no meio quanto na lateral. Eu me sinto confortável nas duas. E onde ele precisar, eu estarei 100% para ajudar o time. O momento talvez não seja dos melhores para um jogador vindo das categorias de base fazer sua primeira temporada como profissional. Mas Araruna consegue ver um lado positivo. Para mim, é um grande amadurecimento. Todo empate ou derrota, eu aprendo muito. E busco trabalhar dia a dia para poder melhorar e assim ajudar o time a conquistar as vitórias. O problema é que além de ser o 16º colocado do Campeonato Brasileiro a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento, o São Paulo tem uma sequência muito dura pela frente. Serão 2 jogos seguidos fora de casa, contra Flamengo e Santos. Depois, o tricolor respira no Morumbi contra o Lanterna Atlético Goianiense, para em seguida viajar outra vez para enfrentar a Chapecoense. São jogos difíceis, tanto para a gente quanto para eles também, né? Porque São Paulo sempre é um clube para se respeitar. Eu acredito que vão ser jogos difíceis, mas a gente tem totais condições de, mesmo fora de casa, ganhar jogos, buscar pontos fora de casa e assim subindo na tabela. Os reforços estão chegando, não são jogadores de renome. Exceção feita ao Petrus, que tem uma boa passagem pelo Corinthians, né? Foi bem. Foi bem no Betis também. Então, né? Foi relativamente bem, é um bom reforço. Mas, sabe, é você mexer no time com o campeonato acontecendo. Tem jogador que chega, já entra, se encaixa como se estivesse no clube há muito tempo, e tem jogador que leva mais tempo para se adaptar. Então, não é garantia, não, né, mas isso é um pepino, né, sucesso. Celso? Porque o São Paulo ele vende bastante. E ok, é sinal que ele tem bastante peças para vender. E o nosso calendário, né? O pepino vai de novo para o raio do calendário. Porque essas negociações, elas deveriam acontecer no final da temporada. Ou seja, está no final da temporada. O comprador está em fase de montagem de times. Os times europeus, os times praticamente do mundo inteiro estão montando as suas equipes agora. Então é agora que eles vão atacar. O São Paulo tem uma boa saída de jogadores. E aí repõe, e não consegue repor do mesmo jeito. O dinheiro que entra não é o dinheiro que é usado para compra de jogadores, até porque o time tem um monte de dívida e tal, como quase todos, né? E aí fica nisso, né? Essa montagem, remontagem é terrível. Aí se dá certo de encaixar um time, fica mais fácil de você repor. Claro. Mas como o Rogério está propondo uma nova situação de jogo, fica muito mais difícil ainda. Então é bem complicado. O Corinthians vai perder jogadores, só que o Corinthians já está encaixadinho. O Palmeiras tem um elenco maior, ele vai ter condição de ter mais facilidade, né, nessa reposição. Mas é um pepino, viu, Celso? Você vê essa situação do Santos. Ele vai continuar usando o Lucas Lima? O Lucas Lima deve acertar, nesse final de semana, deve assinar com o Barcelona e está dentro da lei, claro, normal. Vai continuar. Mas aí, vai jogar ou não vai jogar? E é uma peça fundamental. Agora, o Barcelona só pode contratar o Lucas Lima agora. Né? Não, Gabriel Jesus vejam como passado, vejam como é complicado até o final do ano, isso. Jogou vendido. A cabeça do Gabriel foi legal, ele foi bem, mas nem todo mundo é igual. É complicado, isso eu prefiro, Então, né? Michele, o calendário aqui precisa ser mexido. Está todo mundo correndo um lado, a gente correndo o outro, e estamos achando que os outros estão na contramão. É um negócio absurdo, poxa. E é uma coisa tão óbvia. Tão óbvio que eu não consigo... Então o campeonato teria que ser de quando a quando, Celso? Esclarece para eles. O campeonato teria que ser de igual quando... na Europa, de começa em agosto, a maio, junho, por aí. E agora o período de férias, de pré-temporada, seria no meio do ano. Começa em agosto, termina em maio. Aí alegam que
Tem jogo no verão, calor, mas isso só do mesmo jeito. Tem a cultura. Mas a Alemanha não para, por exemplo, uns dias? Se quiser, para. É uma questão de adaptação de costume. As pessoas... Também ninguém gostava do turno e retorno, agora virou moda e é legal e é bacana. Gente, é uma questão óbvia. Para o time começar e terminar, pelo menos com 80% do Só existe vantagem nesse sentido. Claro. Os jogadores, eles ficam fisicamente equiparados com os jogadores europeus. Seleção brasileira, não tem essa diferença física de um que está no começo da temporada e outro já está no meio da temporada, sabe? Os clubes podem investir no marketing. Chegou agosto, pode trazer qualquer jogador de fora. Sei lá, vou trazer o Messi em final de carreira, vai jogar no Corinthians, no Palmeiras. Você anuncia... Você compra o carnê do Santos, porque você gosta do Lucas Lima, o Lucas Lima sai. Sai no meio. E é complicado. Agora, a Conmebol propôs essa virada de calendário. Os clubes de São Paulo, só o Santos manifestou algum interesse. Os outros daqui da capital disseram que não tinha interesse porque o Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol, do alto do seu largo e vasto conhecimento de futebol, acha que não, e eles têm medo dele e foram na dele. Mas fazer o quê? Entendeu? Entendi. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva, você pode rever os programas no site da TV Gazeta ou no nosso canal do YouTube Gazeta Esportiva. E, bom, o Manchester United está disposto a fazer de tudo para conseguir contratar o atacante Neymar. O treinador dos Red Devils, José Mourinho, já afirmou que está à procura de uma estrela para a equipe de Manchester e o brasileiro se encaixaria exatamente nesse perfil como uma luva. Essa notícia é o destaque de hoje que a gente traz para você lá do site gazetesportiva.com. De acordo com o jornal britânico Daily Star, o United está disposto a desembolsar uma quantia de 190 milhões de euros. Não, não é possível. Aproximadamente 712 milhões de reais pelo camisa 10 da seleção brasileira. Esse valor corresponde à cláusula da rescisão do contrato do jogador. Considerado um dos mais valiosos no mercado do futebol, Neymar é o primeiro integrante da lista de desejos do português José Mourinho para a próxima temporada do Campeonato Inglês. Ainda assim, é possível que o Barcelona coloque barreiras nessa negociação, já que o Neymar acabou de renovar o contrato dele até junho de 2021. Segundo a informação, o jogador também não deve fazer muito esforço para que a transação aconteça, né? Porque ele gosta de jogar no Barcelona, já está se sentindo em casa. A questão, acho que mas aí, Michele, deixa eu falar uma coisa, é multa. Então você tem o Barcelona não, mas fez ele tem que querer ir embora, não é? Calma, eu vou chegar lá. Acho que o Barcelona tirou o rival do La Coruña pagando a multa. Dá para fazer. Pagando a multa. Aí é chegar a um acordo com o Neymar. O Neymar, imagina uma transação de 700 milhões de reais, 190 milhões de euros. Uma transação dessa, só o Neymar deve ficar com mais uns 38, quase 40 milhões de euros. Muda de opinião, Oi? Dona Bruna muda de opinião? Nossa. Aí, Celso, já tem muito. É assim, o Neymar, se fosse essa questão. Eu acho que o Neymar está muito bem no Barcelona, duvido que ele saia. Não, sim. A proposta do PSG... É tentadora. A proposta do PSG foi melhor que essa até. O presidente do PSG, o dono, né, o Sheik, ele dava 3 ilhas e um hotel em Copacabana. Ele falou hotel Neymar Palace e tal, não sei o quê. Dava pro Neymar? Pro Neymar. 3 Imagina ilhas. ele administrar 3 ilhas, gente, o que ele não vai gastar para administrar um sítiozinho. Se ele ia ganhar 3 ilhas de luvas, imagina o salário. E mais um hotel, que o Cristiano Ronaldo tem o Messi agora comprou e tal. Ele não quis, ele quer jogar no Barcelona. E não ganha um salário mínimo e um vale-transporte para jogar lá, né? Quer dizer, ele ganha pra caramba. O que pode acontecer é sair mais algumas quirelas do Barcelona. Vamos dar uma ajeitada aqui com o patrão. Eu não acredito que ele saia do Barcelona. Claro que jogar no Manchester United é sensacional, mas eu não acredito que não é das cidades mais lindas, vai jogar na ele vai ficar deprimido de jogar lá na Inglaterra. Barcelona é maravilhosa, Manchester é terrível. Então, Barcelona tem o Porto Olímpico, tudo alegre, jogar tudo na bonito. Premier League também deve ser bem interessante. Mas é gosto. Ai, gente, um monte de inglês do seu lado. É prazer e prazer ganhando muita grana. Eu acho que o projeto Barcelona que a sequência do Messi vem através do Neymar. Quer dizer, tem todo um projeto de vida. E morar em Barcelona realmente, eu acho um pouquinho mais sedutor do que Manchester. Nossa, 1000 vezes. Lá na Inglaterra só comem peixe com batata frita, credo, e é horrível. Isso quando não come rim, kidney pie, aquelas tortas. Mas ele não precisa desse cardápio. Gente, é horrível o cardápio lá. Ele pode comprar o restaurante para fazer o que ele quiser. Fica em Barcelona, pelo amor de Deus. Neymar's Grill, né? Neymar's Grill. Certo. Faz uma churrascaria, né? Faz um boizão lá. Se a nutricionista não vetar, ele pode comer picanha no café da manhã. Claro. Tá tudo certo.
Vocês viram que eu sou pega muito pelo estômago, né? Copa das Confederações, saiu o primeiro finalista. Agora há pouco, Portugal enfrentou o Chile na Kazan Arena. E depois de um empate em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, a vaga foi decidida nos pênaltis. E deu Chile 3-0, com Cláudio Bravo se consagrando e pegando 3 pênaltis dos portugueses. Amanhã, México e Alemanha decidem a outra vaga na final. Ei, Cristiano Ronaldo não tem sorte mesmo, né? Michele, eu me surpreendi demais com isso. Sabe por quê? Bobagem. Mas não é bobagem. No começo dos anos 2000, acho que no ano 2000 exatamente, a seleção sub-20 de Portugal decidiu um campeonato mundial com o Brasil nos pênaltis. Que era a geração do Figo, bom, enfim. Do Raul. Não era do Raul? Não. Era o Figo, era o tal Folha. Figo, Folha e tal. Um monte de jogadores que depois ficaram jogadores importantes. Muito bem. E eles bateram todos os pênaltis no ângulo. Só mudava o lado. E aí aquilo chamou a atenção. Sim. Ganharam, lógico, né? Bateram 5 pênaltis certinho. E eles fizeram um estudo já naquela época. Eles começaram a usar a ciência para você bater um pênalti. De uma tal maneira que se o cara acertasse o chute numa determinada posição, mesmo que o goleiro soubesse onde ia, não dava para pegar. Era uma questão de distância, de força e tal. Coisa química, física. Nos cantos, Muito bem. E dali para frente, Portugal se aperfeiçoou no estudo do esporte. Hoje, Portugal tem uma das linhas mais avançadas de estudo. Na geração de base, como criar um atleta, enfim, tudo. Eles estão hoje um centro de referência de estudo, inclusive psicológico. O professor Manuel Sérgio, que é um sociólogo, que é o guru do Mourinho, começou a revelar um monte de treinadores, e quantos treinadores portugueses estão por aí, né? Fazendo sucesso. E aí eles bateram o pênalti desse jeito, foi muito esquisito. O time estava totalmente desconcentrado. Foi muito mal batido. Alguma coisa aconteceu estranha, porque não é o caso. Eles têm, inclusive, técnicas de concentração. É incrível como o futebol português é estudado. E o que aconteceu, hoje. Será? O que você acha? Eu não sei. Eu estranhei demais. Não, às vezes é questão psicológica mesmo. Eu estranhei demais. Não, foi muito psicológico. Eles estavam chutando praticamente sem desmerecer o Bravo, mas eles estavam chutando em cima do goleiro. Foi estranho mesmo. Por mais experiente que seja jogador, a gente tem contato com ex-jogadores que participaram dessa situação, bater um pênalti decisivo é um drama. Sim, Celso, mas eles se preparam para isso. É por isso que eu estou dizendo que é surpreendente. Sim. Né? É muito surpreendente. O despreparo, por exemplo, o Thiago Silva, que eu sempre falo do choro. É claro que aquilo é falta de preparo. É evidente. Falta de estrutura. Não é por acaso. É um trabalho que tem que ser feito e Portugal faz muito isso. Então você vê, eles chegam e subem tudo. Agora eu estou falando de Portugal, aí já começa a puxar. Campeonato Sub-21 agora, quem chegou? Espanha e Alemanha. De novo, a final vai ser entre eles. Quem está começando a fazer um trabalho legal é a Inglaterra. Ela acabou de ganhar o Sub-20 mundial e agora foi terceira colocada no Sub-21, quer dizer, vai disputar o terceiro lugar, perdeu nos pênaltis da Alemanha. Você começa a notar que os caras vêm crescendo, Sub-20, Sub-21. E Portugal, em toda a base, eles chegam bem. Sabe, é um preparo, é uma coisa assim muito da ciência. Estranho, foi muito estranho. Por outro lado, né, o Chile, que até pouco tempo atrás sequer tinha conquistado um título internacional, já ganhou 2 Copas da América. Na Copa do Mundo do Brasil, não eliminou a seleção brasileira. Porque aquele canalha do Pinizo chutou na trave, poderia ter evitado aquele eliminado. Papelão, né? Não é verdade? Bate na trave, doiria menos. E agora chega a final da Copa das Confederações, que não é uma espécie de campeonato regional, não tem um significado muito forte, mas para os chilenos tem, porque estão jogando bem. Mas o que é, de novo, Escola. Marcelo Bielsa e Jorge Filosofia. Sampaoli. Daqui a pouco acaba, porque o Pizzi já não segue. Mas ele ainda está naquele recall, vamos dizer assim, do Bielsa e do São Paulo. Se não tiver uma estratégia, uma ideia de jogo, que seja seguida, não vai. E como eu valorizo muito também o estudo, o trabalho sério, e a Alemanha, para mim, é referência nesse sentido, desde que perdeu a Copa do Mundo para o Brasil em 2002, fez um trabalho de reconstrução do futebol alemão, está com o time reserva. Mas eu gostaria muito de ver, apesar de gostar, né, eu quero dizer, eu torço sempre para a Alemanha por ser uma referência. Não vamos falar assim, tá vendo, a Alemanha, não adianta nada. Mas tem o professor Osório. Exato, então torcendo muito para ver, apesar de gostar, sempre torcer para a Alemanha, eu ficaria muito feliz de ver um confronto México e Chile. Que foi 7-0 para o Chile? Na Copa América. Pois é, de repente a chance de provar que aquilo foi um acidente. O professor Osório quase enlouqueceu com esse resultado. Ele perdeu 2 jogos, um foi esse 7-0 do Chile. E quase caiu, diga-se de passagem. Claro, 7-0 é de matar, mas seria a chance da vingança, né?
Nós temos um Cara, chileno eu não gostaria aqui, de... O cara deu uma surra em você, você vai encontrar ele de novo. Eu prefiro não encontrar. Apanhei, tá bem apanhado, tá tudo certo. Não passa por ali nunca mais. Nosso chileno está muito contente, né? O nosso Patrício Andrés aqui na nossa redação. Copa do Brasil, apenas um jogo acontece nesta quinta, na Arena Independência, em BH. O Atlético Mineiro recebe o Botafogo. É difícil você priorizar, você poupar, você gerenciar o cansaço, porque realmente o calendário ele tem sido um pouco massacrante, né? Enquanto você na Europa você joga 60 jogos na temporada no máximo, aqui no Brasil, se você chegar em todos os campeonatos de disputa, você joga 83 jogos, né? A gente tem que ir no nosso limite, no nosso máximo. Estamos sujeitos a ter lesões, assim como já tivemos. E é o risco que se corre a partir do momento que você bota o pé dentro de campo para poder fazer o melhor para a sua equipe. Cada jogo é uma história, é uma competição difícil, uma fase de mata-mata onde requer poucos erros. Então acho que a gente veio de uma derrota, é ruim, mas a gente já virou a chave. Acho que é uma equipe experiente para saber superar essas coisas e acredito que a gente vai amanhã fazer um bom jogo. Outro jogo que promete agitar a rodada da Copa do Brasil acontece daqui a pouquinho, 7h30, entre Grêmio e Atlético Paranaense em Porto Alegre. A gente pede, nós jogadores, para que o torcedor venha, nos apoie, porque é isso que nos estimula, o estádio está sempre cheio e o adversário sentir essa pressão. Difícil a gente falar em priorizar ainda, a gente está na 10ª rodada do Brasileiro, claro que vai começar jogos importantes agora da Copa do Brasil e da Libertadores, mas eu acho que diferente do ano passado, acho que a gente tem elenco. Jogar contra o Grêmio é sempre difícil, né? Ainda mais um time que vem fazendo um bom trabalho desde o ano passado, né? Foi campeão da Copa do Brasil, um time que trabalha bastante a bola, que procura jogar sempre por dentro, procurando, né, o Luan, que vem fazendo um bom ano. Hoje a gente vive um outro momento, o Grêmio também vive um grande momento, nós temos que ter, né, muita concentração, estudar bastante, estar fisicamente bem para poder chegar lá e fazer um grande jogo e saber que a partida são de 180 minutos. Então a gente tem que estar pronto para um Grêmio forte, mas um Atlético também concentrado, um Atlético, né, bem preparado para enfrentar. Vamos voltar ao Allianz Parque, onde o repórter Alexandre Silvestre vai acompanhar o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro. Boa noite mais uma vez, Silvestre. Bom, vamos falar sobre o Diego Souza. Rapaziada, cola aqui, por favor. Diego Souza, que é atacante do Sport, está muito bem no Sport, a diretoria do Palmeiras interessada em contratar. Em primeiro lugar, o Sport diz que a multa rescisória do Diego Souza é altíssima para o padrão brasileiro. Claro que o Palmeiras tem muito poder financeiro com a Crefisa e tudo mais. Ao mesmo tempo, a diretoria palmeirense está confiante na volta dele, que jogou aqui em 2008 e 2010. Agora, o que você, como torcedor, por exemplo, pensa a respeito dessa possível volta, até para ele jogar no ataque, fazer uma sombra para o Borja, que não está legal? Sua opinião, por favor, seu nome. Tony, meu nome é Tony, somos do Socorro. Nós estamos precisando de um 9. Como ele é um falso 9 e jogou bem quando passou pelo Palmeiras, é uma boa. Se conseguir trazer, independente do valor, que dinheiro a gente tem. O presidente do Sport falou que a multa rescisória dele é impagável aqui no Brasil. A gente paga à vista ainda, dá até uma caixinha de sobra para ele se precisar. Você gostaria de ver o Diego de volta aí? Lógico, joga bem ali como um falso 9 e ajudar bem o time. E aí, e para você, sua opinião? Também sou a favor, até pela primeira passagem dele que ele foi bem, e se Deus quiser ele vai voltar. O problema, pessoal, é que o Diego Souza está muito enturmado lá no Sport, jogando bem, tanto que foi convocado para a seleção brasileira, a família super adaptada à cidade, vai ser difícil tirar o Diego de lá. Vocês deram a opinião de vocês aqui, muito obrigado, valeu, bom jogo. Valeu. E agora vamos ouvir o Alejandro Guerra,
provavelmente com uma resposta politicamente correta a respeito dessa possível vinda do Diego Souza para o Palmeiras. No he visto esa noticia, pero pienso que el jugador que llegue viene a aportar al equipo. Aquí todos somos importantes y si traen a alguien es para sumar. Entonces, no he hablado con Miguel sobre eso y ya la directiva, cuerpo técnico ya se encarga de quién trae y quién no trae. Entonces, pero seguramente que el que venga viene a sumar al equipo simplemente. O Diego Souza joga hoje a final do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro e deve se pronunciar a esse respeito da possível vinda dele aqui para o Palmeiras após a partida. O empresário do Diego Souza é o mesmo empresário do técnico Cuca, situação que pode até facilitar essa vinda dele para o Palmeiras. Eu estou falando aqui em frente a uma das bilheterias do Allianz Parque, a movimentação fraca nesse momento, mas já foram vendidos 31 mil ingressos, esgotados todos os ingressos para o setor Gol Norte, onde ficam as torcidas organizadas. No mais, quem quiser pode chegar aqui e comprar os ingressos para os demais setores do Allianz. São ingressos que variam de 110 a 250 reais. Lembrando que tem a meia entrada, então o mais baratinho sairia hoje, nesse momento, aqui na boca da bilheteria, por 55 reais. Michele, Flávio, Celso, amigos e amigas, um abraço. Amanhã a reportagem completa comigo, com o Garrafa, o jogo e o pós-jogo para vocês no Gazeta Esportiva. Valeu, Silvestre. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Amanhã tem tudo aqui. Diga, Michele, antes de vocês falar do Flamengo, né? O Silvestre falou de torcedores. Aí eu me lembrei da primeira notícia que você deu no Gazeta Esportiva, da punição lá à torcida do Corinthians. Sim. Que repete o que já aconteceu com o Palmeiras. Eles punem o estádio, o setor do estádio. Então, o setor do estádio vai ficar vazio. Você está de castigo esse setor. Mas o torcedor que fez, nada impede que ele leve o sinalizador e vai fazer no outro local do estádio. Mas e coragem para fechar a torcida uniformizada? Pois é. E a falta de rabo preso para acabar com esse lixo? Sabe, não tem, né? Então, é complicado. Juro, é risível, é ridículo. E olha, o Diego Souza realmente só depende dele. Se ele vai querer vir ou não. E aí é uma questão de projeto de vida. Ele está muito bem lá no esporte. O esporte hoje é um time bem estruturado. Onde ele é protagonista. Sim. Aqui também acho que ele seria. Não seria tão coadjuvante assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. É projeto de vida. Ele se deu muito bem na região. E se ele quiser voltar para São Paulo, ok, ele vai estar bem aqui, vai estar bem lá, mas realmente é uma decisão do jogador, é um projeto de vida. O esporte não é o Palmeiras, mas paga direitinho, tudo certinho, está morando numa cidade gostosa, né? Não é qualquer cidade, Recife é uma delícia. É projeto mas ele de vida. já tem uma certa idade, ele também tem que pensar no futuro dele, no dinheiro. Eu acho que sim, mas eu não sei também, parece que lá quem paga não é o esporte. É uma empresa, o que banca. Mas aqui ou seja, acho que ele ia ganhar de novo, dobro, eu não sei se o dobro, mas ele não ganha de novo, não é uma cesta básica, ou seja, dá para o cara administrar o que tem, já teve passagens em clubes importantes, enfim, é uma decisão muito de coisa, sabe, tipo, os filhos estão muito bem, eu não quero que eles saiam daqui, tem a praia, é decisão pessoal mesmo, não tem jeito. Bom, o Flávio Prado pode ser seu coach, Diego Souza. Dá uma ligadinha para ele aqui, que o Flávio é bom, ele é mestre nesse assunto, ele vai fazer você tomar a decisão. Estou até surpreso com os resultados. Não é? Eu sei. O Flamengo deve ter mudanças na equipe que enfrenta o Santos essa noite na Ilha do Urubu, para o atacante Guerreiro. Isso não quer dizer que o rubro-negro perderá potência em campo. Todos os jogadores, até o que ficam no banco, estão entrosados, sabem eles já sabem o que o C pede no campo. Então, acho que se mudar algum outro jogador não tem diferença nenhuma. Acho que todo mundo está em condições de jogar. A Copa do Brasil é um dos nossos objetivos para esse ano. A gente sabe da importância do jogo difícil que vai ser. Sabemos que Santos tem um bom time, um elenco qualificado, mas a gente está jogando em casa e tem que aproveitar todas as chances e oportunidades que a gente tiver, né? O Santos quer aproveitar o bom momento quando joga fora de casa para surpreender o Flamengo. Veja com Gavini. Santos e Flamengo começaram a temporada com objetivos iguais, mas o rubro-negro caiu na Libertadores, enquanto o Peixe segue com o sonho de ganhar a competição. No Campeonato Brasileiro, o rubro-negro tem um ponto a mais, mas os dois estão entre os 5 melhores, distantes, no entanto, do líder Corinthians.
Na Copa do Brasil, os dois se encontram e o duelo vale vaga na semifinal. Clássico do futebol brasileiro, as duas equipes têm totais condições de chegar ao título de todas as competições que disputa, né? Tanto o brasileiro e a Copa do Brasil, a gente ainda está na Libertadores. E tradição, duas equipes de tradição, então não existe favorito, mesmo eles tendo bastante jogadores de muita qualidade, jogadores de seleção, jogadores que fizeram sucesso no futebol brasileiro e mundial, mas a gente também tem nossas qualidades e vai procurar fazer um grande jogo e tentar essa classificação para a próxima fase. O Santos costuma fazer do alçapão da Vila Belmiro uma de suas armas em confrontos de mata-mata. Mas desta vez, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. O primeiro jogo contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil será no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Um alçapão que ganhou o apelido de Ilha do Urubu. Vamos lá, vamos nos preparar, porque sabemos que a torcida do Flamengo, quando ela ajuda a equipe, ela ajuda mesmo, né, em busca dos objetivos. Eu tive lá 4 anos e sei como é que é. A torcida do Flamengo ajuda bastante os jogadores dentro de campo, com incentivo, gritando, apoiando. O curioso é que o desempenho fora de casa do Santos tem sido melhor do que na Vila Belmiro. A derrota para o Sport no sábado, que derrubou o time do 3º para o 5º lugar no Campeonato Brasileiro, foi a 5ª do Peixe nesse ano em seu estádio. Por outro lado, o Santos tem sido um visitante indigesto. Venceu 7 dos 15 jogos que fez fora de casa e só perdeu 4. Por isso a esperança é de aprontar contra o Flamengo e começar na frente o duelo por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A confiança é boa sim, por conta do bom momento que a gente vem tendo na temporada de jogar fora de casa, né? E sabemos da dificuldade que vamos encontrar lá contra o Flamengo. E se a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo desde o começo da temporada, aí, jogando bem de fora de casa, a gente vai conseguir trazer um bom resultado para a Vila Belmiro e, quem sabe, a gente conseguir a classificação para a próxima fase. Celso, tudo é explicável no futebol, né? É claro que o futebol é um esporte que pode gerar, é o que mais pode gerar surpresas, mas algumas coisas são bem claras. O Santos é um visitante efetivo. Por quê? Porque o Santos mudou o jeito de jogar. O Santos agora deixa a bola com o adversário, ele passou a não propor jogo e ele contra-ataca. Ao contrário do que era o tempo do Dorival Júnior, quando o Santos ele saía para o jogo. Então, o que acontece? Na Vila, quando ele tem que propor o jogo, ele está encontrando dificuldades. Ele passou a ser um time que gosta do contra-ataque. Claro que contra o Sport poderia ter conseguido coisa melhor, tem um pouquinho de azar. Mas, de qualquer maneira, esse time que deixa a bola com o adversário e sai para o contra-ataque, que não propõe o jogo, ele tem muita dificuldade. O Corinthians começou só fazendo isso, empatou com a Chapecoense, aí ele passou a também criar jogadas, alternativas pelos lados, pelo meio, para que ele fosse um pouco mais agressivo. Porque se você ficar dependendo só de um lado ou de outro, né? Se você não souber recuar e contra-atacar, e se você não souber propor o jogo, é difícil. Então é bem explicável isso. O Santos não é por acaso que ele não consegue ser fazer em casa um bom resultado, porque ele se acostumou a jogar. E é feio, hein? Tá jogando feio. Eu não gosto, não. Eu acho que isso aí não é a cara da história do Santos. Não é o Santos que fala que é DNA do time ofensivo. Esse não é o Santos. Agora, hoje, em cima disso, ele pode até conseguir alguma coisa. Sim, claro, sem dúvida. E é curioso porque é um campo novo do Flamengo, né? Ilha do Urubu, uma espécie de Vila Belmiro ampliada, né? Parece que são 25 mil lugares. Era o campo da antigo campo da Portuguesa. O estadinho é bonitinho, o vestiário é uma porcaria. Cheio. O vestiário é uma porcaria. Eu fico fuçando com a boleirada. Né? Era um estádio muito ruim, gramado ruim, arquibancada péssima. O Flamengo deu um belo tapa. Hoje tem um belo gramado, tem uma bela arquibancada, só que a estrutura continua muito ruim, né? Vestiário é ruim, a condição de trabalho dos jogadores lá é extra. Claro que dá para jogar, só em qualquer lugar, mas continua sendo um estádio ruim. Tá bem bonitinho, tá legal para a torcida. Agora, gosto da ideia. O Flamengo virou um alçapão do Flamengo. Então, né? O Flamengo ele estava sendo roubado pelo esquema do Maracanã, que é um dos focos de roubo de mais efetividade no Brasil, né? Tanto que depois daquele morrinho artilheiro já vão fechar para fazer uma reforma de Umbi. Olha, eu vou te falar, o Sérgio Cabral, dentre outros ladrões, né? Ele usou muito o Maracanã para roubo, né? O Maracanã é uma pérola. Eles estão conseguindo destruir o Maracanã de tanto que roubaram.
E aí o Flamengo também estava sendo roubado. E hoje, como tem uma estrutura mais profissional, eu falei, não, peraí, por que eu vou pagar fortunas, vou ter dificuldades para localização do torcedor? Foi lá na ilhazinha, na Ilha do Governador, fez o estadinho dele, está fazendo o preço dele. E beleza, tá tudo certo, acho que tem que fazer isso mesmo. Se o estádio de municipal, estadual, tiver essa roubalheira, o clube não tem que se submeter a isso não, faz a vida dele. E olha, apesar de todos os problemas, Corinthians, Palmeiras, agora o Flamengo, tem uma demonstração clara de que vale a pena investir no estádio. Claro que sim. Né? Claro o estádio que sim. não precisa ser um estádio grande, dentro da realidade brasileira, para 40 mil pessoas, ponto. Você tem lá uma média de público interessante, 30 mil, 40 mil, se Corinthians, paga. Palmeiras, olha os públicos, né? Ótimo. Até porque o estádio vira uma atração. Né? Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Qual dos paulistas tem a missão mais difícil? Deu Santos e Flamengo. Santos contra o Flamengo, 80% dos votos. Certo, Magrão? 80% dos votos. Celso Cardoso, o programa de hoje termina aqui. Parabéns pelos seus 53 anos de idade, Celso. Mande sua mensagem ao Celso Cardoso de parabéns. Muita felicidade, Celso. Sei lá porque ele resolveu fazer o aniversário bissexto. Um dia a mais. Ele quer fazer amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, um beijo. Até daqui a pouco Tchau. no Jornal da Gazeta. Parabéns, Celcinho.